Eu tenho falado, às vezes até de uma forma isolada, que o policial, quando ele entra para a profissão, passa no concurso, ele sabe do risco de vida. Mas, recentemente, tem um risco muito grande, que é o risco jurídico. Perder o emprego depois de uma certa idade, ele não sabe fazer absolutamente nada, a não ser de policiais, né? Por que ninguém se atenta para isso? A segurança jurídica do trabalho policial, ela não está tão somente na legislação, e esse é o problema. Então, o que a gente vê na disputa política é um controle do trabalho policial, de um lado, com o objetivo de afastar o policial da atividade fim e gerando essa insegurança jurídica, e do outro lado você vê um policial que, mesmo atuando da forma correta, ainda sofre linchamento público. Então, a parcela de policiais que está 100% errado no seu comportamento, com consciência de que está errado, é muito pequena. A maior parte dos afastamentos, dos processos, acontecem de forma anômala, com uma resposta política ao comportamento. Então é só você olhar dados, né, que a gente tem de processamento, de expulsão de policiais militares, comparando o estado de Goiás com o estado de São Paulo. No estado de São Paulo você tem uma demanda de 5.700 novos, na verdade uma entrada de 5.700 5.400 novos soldados da Polícia Militar todos os anos, e não é suficiente para suprir a demanda, porque realmente existe um impulso de afastamento, de demissão muito grande, que é um resultado político, que é um resultado de restrição do trabalho. Você acha que a política está dominando a segurança pública? Não, eu interpreto que politicamente existe uma influência na segurança pública que não é compatível. Não deveria acontecer dessa forma. Quando a gente vê decisões do Supremo Tribunal Federal proibindo operações em morros no Rio de Janeiro. Obrigando o uso de câmera. Obrigando o uso de câmera, obrigando condutas, não faz sentido. Você uso ou não de algemas. Você tem ali uma desconsideração do trabalho policial em troca de um posicionamento político. A proibição das operações nos morros do Rio de Janeiro é um absurdo do ponto de vista da análise do profissional de segurança pública. Para o juiz faz sentido. Não, nós estamos... Esses debates aí, eles são interessantes e na minha opinião, deputado, não pode ser regulamentado nacionalmente. Não. O uso de câmera, por exemplo, o comandante do pelotão não é nem do batalhão. É que deve decidir se naquela missão se usa ou não câmera. É importante usar a câmera, é importante usar um ponto para alertar numa operação. É importante ter tecnologia, mas quem vai definir é o comandante da operação do pelotão, e não exatamente uma lei federal. Da mesma forma, a regulamentação do uso de algemas. É o policial ali que sabe. E também crédito ao policial, por exemplo, nesse grande debate sobre o que é o traficante e o que é o usuário de drogas. O policial sabe. Na hora ali de fazer o BO, o policial sabe. O que o senhor está achando desse engessamento? Vem exatamente no sentido que o senhor está dizendo. Eu tenho uma né? história pessoal em que eu já preendi um usuário de entorpecentes por uso de entorpecentes, e o Ministério Público reclamou, dizendo que era tráfico. Pela quantidade. Eu justifiquei. Não, olha, esse cara é usuário. Não, ele é traficante. Em outra oportunidade, no mesmo município, eu preendi um traficante justificando que era tráfico, e o Ministério Público, não, isso daí é usuário. Então, olha só. Mas por quê? Qual era a... É justamente a interpretação da norma. Então, o policial... Pela quantidade? Quando eles querem descaracterizar o trabalho policial, é muito fácil. Você diz assim, não, o que o policial está falando não conta. O depoimento do policial não é absoluto, não existiam provas suficientes. O que falta para o policial é a compreensão da sociedade, que é o judiciário, que é o Ministério Público, que é a Defensoria Pública, que é necessário um esforço no sentido de promover a segurança pública. Quando a gente fala em segurança pública, a gente coloca 100% do peso dela em cima da polícia, mas ela é 30%. Então, o processo de justiça criminal no Brasil, ele é
a prisão e o processamento pela Polícia Militar e Polícia Civil, depois a aplicação da lei penal pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pela Defensoria Pública e, por fim, a execução da pena, para garantir que aquela pena realmente gerou a condenação e, quem sabe, a saída. Quando usa a polícia, quando a polícia entra em ação, é que tudo já falhou. Uma série de outras medidas já falharam e o policial tem que entrar na emergência, ou seja, já falhou, né? Um grande debate dessa eleição municipal, eu até fiquei surpreso, porque não se trata de um assunto municipal, foi a segurança pública. Nós estamos em perigo, deputado? O debate municipal ele é muito importante porque ele vem em conjunto com a valorização da municipalização da segurança pública, do guarda municipal. Então, várias cidades em São Paulo, a capital, e várias cidades do interior têm forças municipais de segurança pública, Guarda Civil Metropolitana, Guarda Municipal, mais fortes e mais numerosas, mais bem remuneradas e mais bem equipadas do que a própria Polícia Militar. Isso é muito comum no interior de São Paulo. Então, esse debate ele é muito importante porque ele diz respeito ao contato, ao primeiro contato com o cidadão. Um guarda civil metropolitano, ele é da cidade, ele mora na cidade, ele conhece a cidade. O policial militar, o policial civil, ele é do estado de São Paulo. Então, eu trabalhei... lá por acaso. Ele está ali naquele momento. Amanhã ele está em outro lugar. Então, eu acredito que houve uma valorização do guarda civil metropolitano dentro desse debate e o reconhecimento da necessidade do trabalho dele ser reconhecido. Isso é algo muito valoroso. A lógica da segurança pública dos Estados Unidos é exatamente essa, né? Descentralização, exatamente. Parece que tem 41 mil tipos de polícia, não é 41 mil polícia, 41 tipos, né? São várias, cada polícia tem... O trabalho desempenhado pela Polícia Federal no Brasil é desempenhado nos Estados Unidos por mais de 140 agências diferentes. Então, essa concentração em poucas instituições é muito negativo. Do meu ponto de vista, quanto mais agências, quanto mais instituições a gente estiver trabalhando no mesmo tema ou pedaços de um tema, mais especialização você vai ter. Deputado, às vezes eu fico com a impressão de que o policial está sob fogo cerrado, fogo político cerrado, né? Sim. Tudo bem, não se pode atirar alguém por uma ponte. Mas o exagero de mostrar aquela imagem, a insistência e tal, dizer a polícia, não foi um policial que fez. Eu pergunto. Mas isso aí já é uma ação contra a polícia. Eu acredito que essa exposição frequente que está acontecendo na mídia, ela é direcionada com o objetivo de lesionar o governador do estado de São Paulo diretamente, atacando então o trabalho do secretário de Segurança Pública do DERIT e da Polícia Militar. Esse é o objetivo final. Por quê? O mero volume de ocorrências que a Polícia Militar atende, ele é tão gigantesco no estado de São Paulo, ele é tão gigantesco... Tudo lá é gigantesco em São Paulo. Que a gente fala assim, tem um episódio de atuação policial duvidoso por dia. Não está fora da média, como a gente conversou aqui no começo. Em 1000, né? Em 1000. Exato, não está fora. A gente conversou aqui antes, poxa, o estado de São Paulo é um estado seguro. Muito. A Polícia Militar do estado de São Paulo... Santa Catarina é mais seguro que São Paulo. A Polícia Militar do estado de São Paulo mata muito menos do que a da Bahia. Muito menos do que a de muitos outros estados. Eu acredito que em número de mortes é a penúltima. Só perde, acredito que para Santa Catarina e o Rio Grande do Sul em termos de número de criminosos mortos. E o pessoal aponta isso e fala assim, nossa, a polícia militar está matando muito, está abusando. Não, olha, é simplesmente a diluição do volume de ocorrências, que é absurdo, pelo número de ocorrências problemáticas. Quando a gente está na rua, quando a gente está com a ocorrência na mão, o número de fatores desconhecidos é muito grande. Eu lembro que no começo da minha carreira eu chegava em casa depois de uma operação, eu ligava para o meu pai e falava assim, não pai, a gente fez isso. E o meu pai falava com uma voz muito... Ele falava assim, você acha que isso foi seguro, filho? E aí me batia, sabe, aquele peso, pensando, realmente poderia ter sido mais seguro. A gente arriscou aqui, a gente arriscou ali, a gente, se expôs de uma forma, podia ter levado mais... Seu pai é da área também. Meu pai é coronel do Exército aposentado.
mas a preocupação principal dele é que o filho volte vivo. Volte vivo, né? Então é essa a reflexão. Eu aprendi isso no quartel, né? De que não é preciso morrer pela pátria, é preciso sobreviver o policial tem que sobreviver, tem que lutar diariamente, voltar para casa vivo pra e casa. continuar trabalhando, né?